A abertura musical já diz tudo. A Lukoil, gigante do petróleo, está correndo para se livrar dos seus ativos antes que a pressão internacional a esmague de vez. Enquanto isso, um apagão misterioso mergulha o extremo leste da Rússia em caos. No mesmo dia, um navio russo afunda em circunstâncias suspeitas, e o ditador de Belarus, Lukashenko, some de cena pela primeira vez em uma década. A desmilitarização avança a passos largos, e essa guerra entrará para os livros de história como um divisor de águas. 4 décadas após o desastre de Chernobyl, os efeitos ainda assombram. Moradores da zona de exclusão apresentam mutações estranhas. Essas e outras notícias urgentes você confere agora com análises exclusivas e os fatos mais relevantes do dia, antes mesmo que os outros saibam o que está acontecendo. Aqui, você fica por dentro do que realmente importa na Ucrânia, Rússia, Belarus e no mundo. Depois de ser atingida pelas sanções dos Estados Unidos, a Lukoil anunciou a venda de todos os seus ativos no exterior e o fechamento das suas operações na Europa. A empresa admitiu que está avaliando propostas de potenciais compradores, mas o processo segue sob rígido controle das autoridades americanas, que determinaram o fim das atividades da companhia fora da Rússia. No comunicado oficial, a Lukoil deixou claro que pode pedir uma extensão da licença para garantir a continuidade das operações, mas fontes internas não têm dúvidas: o império está desmoronando. Isso é o fim do jogo para eles, revelou um ex-executivo da empresa em conversa reservada. As estimativas são alarmantes. Com as sanções, a Lukoil pode perder até 30% da sua receita. A saída? Vender 3 refinarias e metade das 5.000 bombas de combustível que possui fora do país. Os sinais de colapso já são visíveis. Na Finlândia, postos da rede Teboil, controlada pela Lukoil, estão fechando as portas por falta de gasolina. A rede, que tem 400 pontos de venda, enfrenta a escassez de combustível, e os fornecedores suspenderam os envios. Bancos alertam que qualquer transação com a empresa pode resultar em punições severas. Washington apertou o cerco no dia 22 de outubro, depois que o Kremlin ignorou mais um ultimato para encerrar a guerra na Ucrânia. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deu um mês para que parceiros da Lukoil e da Rosneft cortassem laços com as empresas russas. Putin, como sempre, minimizou o impacto, mas os fatos mostram outra realidade: o setor petrolífero está à beira do abismo. Enquanto isso, um apagão de proporções épicas atingiu o extremo leste da Rússia. Na manhã de terça-feira, uma explosão misteriosa mergulhou o sul e o centro de Sakhalin na escuridão. Não foi apenas a luz que sumiu. Água e aquecimento também deixaram de funcionar em várias regiões. A versão oficial culpa um cabo de proteção que se rompeu durante uma tempestade, derrubando uma linha de transmissão crucial. Segundo o governador Valery Limarenko, um galho caiu sobre os fios, acionando os sistemas de segurança e dividindo a rede elétrica da ilha em duas. Antes do blackout, moradores relataram ter visto um clarão perto da usina de Timovskoy. Mais de 100.000 pessoas ficaram sem energia por mais de 8 horas, um em cada 4 habitantes da ilha. Para os sakhalinenses, a escuridão chega sem aviso, e o alerta é claro: a infraestrutura energética do país está por um fio. Será que a estabilidade putinista é a culpada, ou foi apenas um acidente evitável? Mas as tragédias não param por aí. Em Sebastopol, ocupada pela Rússia, um acidente com um navio militar inacabado deixou 2 mortos e mais de 20 feridos. O incidente não teve relação com drones ucranianos. O navio, um guindaste flutuante chamado PK-700, virou durante obras no estaleiro local. 7 vítimas foram hospitalizadas, e o Comitê de Investigação da Rússia já abriu um inquérito por violação das normas de segurança marítima. O projeto, que começou em 2018, sofreu com atrasos constantes e falta de recursos, sendo paralisado em 2023. O plano era desmontar o casco e enviá-lo para outro estaleiro, mas o destino decidiu intervir. Não seria esse mais um símbolo da economia russa sob Putin? Construções inacabadas, recursos desperdiçados e, no fim, tudo desmorona. Enquanto isso, a Ucrânia sofreu mais um ataque massivo com drones. Segundo as Forças Armadas ucranianas, a Rússia lançou 308 aeronaves não tripuladas de diferentes modelos. A defesa antiaérea abateu a maioria, mas pelo menos 12 conseguiram atingir alvos na região de Donetsk e Chernihiv. Autoridades locais confirmaram incêndios em infraestruturas críticas após os impactos. A resposta ucraniana não tardou. Drones foram detectados nos arredores de Moscou, a apenas 35 quilômetros da capital russa. Explosões foram ouvidas em Ramenskoye e Bronitz, e até em Serpukhov, a 100 quilômetros de distância.
Alguns moradores afirmaram ter escutado os drones sobrevoando a própria Moscou. O prefeito Sergei Sobyanin apressou-se em tranquilizar a população, garantindo que a defesa aérea derrubou os aparelhos e que as equipes de emergência já estavam no local. Enquanto isso, o chefe do Centro de Combate à Desinformação do SBU, Andrei Kovalenko, confirmou uma série de explosões em instalações militares russas, não apenas nos arredores de Moscou. E os ataques podem se intensificar. Após uma reunião da cúpula militar, o presidente Zelensky anunciou que a Ucrânia está pronta para expandir suas operações de longo alcance em território russo, atingindo o que chamou de zonas de sanções. Ele mencionou regiões como Belgorod, Kursk e Bryansk, destacando os resultados das recentes ofensivas ucranianas contra alvos russos. A defesa da nossa independência exige que sejamos mais ousados, afirmou Zelensky. Na reunião estiveram presentes fabricantes de armas, drones e mísseis, além de representantes do setor financeiro e diplomático. Os contratos de longo prazo com os principais fornecedores já estão sendo assinados, e mais acordos devem ser fechados em breve. No fronte, as forças ucranianas infligiram mais uma derrota humilhante ao exército russo. Sob Dobropilha, as tropas de Putin lançaram uma ofensiva mecanizada em larga escala, tentando avançar em direção às cidades de Charkov e Vladimirovka. A batalha durou 6 horas, e o resultado foi desastroso para Moscou. Segundo a 33ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, os russos empregaram 29 veículos blindados, dos quais 15 foram destruídos, incluindo 2 tanques e 12 blindados de transporte. O restante recuou às pressas, deixando a infantaria exposta ao fogo dos drones FPV ucranianos. O ataque, que parecia promissor, transformou-se em uma armadilha mortal. A Ucrânia, por sua vez, prepara uma revolução na sua força aérea. Zelensky anunciou planos para adquirir até 250 aeronaves modernas, reforçando ainda mais sua capacidade de defesa e ataque. O futuro da guerra está sendo reescrito, e a cada dia, a vitória ucraniana se torna mais próxima. Caças de última geração. Os F-16 Fighting Falcon e os Rafale, verdadeiras joias da aviação moderna, estão no centro das negociações. Zelensky não poupa esforços. Conversas simultâneas com os Estados Unidos, a Suíça e a França avançam a todo vapor. Estou conduzindo 3 diálogos paralelos sobre aeronaves, revelou o presidente, deixando claro que o futuro da aviação de combate ucraniana não será construído com meias medidas. E esse futuro tem nome: uma frota de 250 novos caças, capazes não apenas de defender os céus, mas de levar a guerra até o coração do inimigo. Esse arsenal representará a maior transformação da Força Aérea Ucraniana em toda a sua história. Imagine o impacto: esquadrões inteiros de aeronaves de 4ª e 5ª geração, operando com precisão cirúrgica, rompendo as linhas russas e redefinindo o equilíbrio de poder na região. Enquanto Moscou ainda se apega a táticas ultrapassadas e equipamentos da era soviética, a Ucrânia avança a passos largos rumo à modernidade. E o contraste não poderia ser mais gritante. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o regime de Lukashenko dá sinais claros de decadência. O ditador bielorrusso, outrora um símbolo de força bruta, hoje mal consegue disfarçar sua fragilidade. Vídeos recentes mostram-no descendo de aviões com dificuldade, movendo-se com lentidão e exibindo um tremor persistente nas mãos, sintomas que especialistas associam a problemas neurológicos graves ou ao estresse crônico de quem sabe que seu tempo está acabando. Não é à toa que rumores sobre seu estado de saúde se multiplicam. Diabetes avançada, úlceras nas pernas, até mesmo um dedo amputado. E as histórias não param por aí. Há quem diga que nos anos 1990, Lukashenko teria sido diagnosticado com psicopatia mosaica, um termo que na época serviu para justificar sua dispensa do serviço militar. Coincidência ou não, o homem que um dia encantou jovens soldados com discursos ideológicos hoje mal consegue se manter de pé em público. Em 2020, durante o desfile da vitória em Moscou, foi necessário transportá-lo de carro até o túmulo do soldado desconhecido. A propaganda estatal tenta encobrir, mas a realidade é implacável. O ditador está definhando. E a pergunta que não quer calar é: quem assumirá o controle quando a queda for inevitável? A Bielorrússia assistirá a seu próprio Lago dos Cisnes, ou será a Rússia a ditar os próximos capítulos? Enquanto o regime de Minsk se debate em crises existenciais, a natureza segue seu curso implacável na zona de exclusão de Chernobyl. Voluntários da organização Dogs of Chernobyl fizeram uma descoberta perturbadora: cães com manchas de um azul intenso na pelagem, algo nunca visto antes. Os animais, ativos e aparentemente saudáveis,
foram avistados pela primeira vez há apenas uma semana. Agora, cientistas correm para capturá-los e analisar amostras, tentando decifrar o mistério. Seria mais uma mutação causada pela radiação? Um novo contaminante químico no solo? Ou um sinal de que o ecossistema da região está passando por transformações ainda mais profundas? Não é a primeira vez que a vida selvagem de Chernobyl surpreende os pesquisadores. Estudos recentes revelaram que os cães da zona, descendentes dos animais abandonados após o desastre de 1986, desenvolveram centenas de mutações genéticas, adaptando-se a um ambiente hostil. Eles são a prova viva de como a natureza encontra caminhos para sobreviver, mesmo nas condições mais extremas. Mas o aparecimento dessas manchas azuis levanta novas questões. Até onde vai a capacidade de adaptação desses seres? E o que mais a ciência ainda não descobriu sobre os efeitos de longo prazo da radiação? A guerra na Ucrânia, a decadência de Lukashenko e os mistérios de Chernobyl são peças de um mesmo tabuleiro, um mundo em transformação acelerada, onde cada movimento pode mudar o destino de milhões. E enquanto alguns regimes se agarram ao passado, outros, como a Ucrânia, olham para o futuro com determinação. A vitória não é apenas possível, ela está mais próxima do que nunca. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu apoio em comentários, curtidas e compartilhamentos é o que nos permite continuar trazendo essas histórias. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima com mais notícias que importam. Boa noite!